Olá, pessoal! A nossa conversa agora é sobre inventário físico. Quando a gente fala de inventário físico, duas respostas os gestores devem ter a resposta precisa. Você sabe quantos produtos disponíveis para venda estão no estoque da sua empresa? Você sabe dizer quantos bens e materiais que pertencem à sua organização estão armazenados? Então, se o gestor, se o dono da organização, se quem gerencia o estoque não sabe responder essa pergunta, é necessário fazer um inventário físico. O inventário físico é uma contagem. Então, periodicamente, as organizações devem efetuar contagens físicas dos seus itens de estoque e produtos. Esse levantamento, essa informação da quantidade física de produtos é que compõe o inventário físico. É necessário ter precisão dos registros de estoque das organizações. O estoque que eu tenho lá armazenado deve ser a mesma quantidade que eu tenho informado no meu sistema. Essas duas informações devem bater. Então, é necessário também fazer um inventário físico para garantir que toda movimentação de estoque deve ser registrada pelos documentos adequados. Então, é preciso verificar, quando se faz a atividade de inventariar o que tem na organização, no estoque da organização, a discrepância em reais entre o estoque físico e o contábil, a discrepância em quantidades entre o registro contábil e as quantidades de itens que estão lá nas prateleiras, e a apuração do valor total do estoque para efeito de balanços ou balancetes. Neste caso, o inventário é realizado próximo ao encerramento do ano fiscal, quando eu tenho para efeito de balanço e balancete, esse inventário é feito próximo ao encerramento do ano fiscal, ok? Então, os inventários eles podem ser gerais ou rotativos. Quando é que eu tenho um inventário geral? Quando eu faço aquele inventário lá no final do ano, como um elemento, né, que vai me ajudar na confecção dos balanços e balancetes, certo? E o rotativo? O inventário rotativo é a distribuição da contagem de itens ao longo de todo o ano. Então, são contagens programadas por categorias, podem ser programadas por categorias, por exemplo. Faço contagem de matéria-prima, de embalagem, de suprimentos, produtos em processo. Então, eu vou fazendo uma programação dessa contagem ao longo do ano, certo? É possível fazer na questão do inventário rotativo uma divisão dos materiais por grupos. Então, aqui tem um exemplo. O grupo 1 seria itens mais significativos, que são inventariados 3 vezes ao ano, por representarem maior valor em estoque, serem mais estratégicos e imprescindíveis à produção. Então, eu vou fazer a contagem desses produtos 3 vezes ao ano. No grupo 2, são aqueles que eu vou fazer a contagem 2 vezes ao ano. São itens de importância intermediária, em relação ao estoque, estratégia de manejo. Grupo 3, composto por muitos itens que representam um pequeno valor em estoque. Então, eu posso inventariar esses produtos uma vez ao ano. Então, isso aqui não é uma regra, mas é uma forma que a organização pode programar esse inventário rotativo, ok? O inventário rotativo, em algumas organizações, e está se usando muito isso, dependendo do tipo de organização, ela está sendo feita diariamente, certo? Todos os dias. Conta-se um pouco do estoque da organização. Então, a operação nunca para. Então, se eu tenho 360 dias no ano, que é o ano fiscal, eu tenho contagem em 360 dias. A possibilidade de achar mais rápido, utilizando essa estratégia, erros que são cometidos pela organização na apuração dos estoques. Então, eu estou contando aquilo diariamente, eu estou observando o que pode estar errado. É preciso ter certeza que todas as notas fiscais dos produtos estão ok, que os materiais foram armazenados adequadamente, que os corredores estejam limpos, sem material acumulado para a guarda, e o horário de contagem, em geral, é antes de começar as operações ou após as operações terminarem. Então, eu faço turnos inversos, né? Se o funcionamento começa às 8 até às 6 da tarde, então eu faço a contagem das 6 da tarde às 10 da noite. Faço a contagem de meia-noite às
às 6 da manhã, sempre em turnos inversos. É preciso ter uma equipe dedicada a essa contagem, quando eu faço a contagem dos estoques diariamente. Então, eu tenho uma equipe específica para fazer essa contagem, para fazer toda essa apuração e essa identificação de problemas, de discrepâncias entre o que está sendo contado com o que está sendo contabilizado, certo? A ideia é contar com mais frequência também os itens com maior movimentação. Então, se eu tenho itens que são mais caros, são itens que têm maior rotatividade, itens que têm um impacto maior no estoque, eu faço essa contagem com mais frequência. E aí eu posso utilizar a técnica, como técnica o método ABC, para classificar os estoques. Itens A, B e C, por exemplo, contar os itens a toda semana, itens B uma vez por mês, item C uma vez a cada mês, né? E isso pode ser feito pelo sistema WMS, que pode ser parametrizado para fazer essa contagem. Posso utilizar a tecnologia da informação para auxílio. Como é que se planeja o inventário? Que etapas eu preciso fazer para planejar essa contagem? Primeiro, organizar as folhas de convocação e serviços, definindo quem vai fazer a contagem, em que data, horário e quais são os locais. Forneço os registros das quantidades e qualidades de cada item, né? Faz a arrumação física, como é que está sendo arrumado, né? Todo o estoque. O método da tomada de inventário e treinamento, porque as pessoas que vão contar não vão contar de maneira aleatória, existe todo um treinamento para fazer essa contagem. Atualização e análise dos registros e o cut-off para documentação e movimentação de materiais. Vamos ver cada um deles. Convocação. Organiza as equipes. Eu posso organizar equipes de primeira contagem para reconhecimento e de segunda contagem, certo? Às vezes eu posso ter até equipes de terceira contagem, mas em geral eu trabalho com 2 equipes para ver se bate a informação nas 2 equipes, certo? Então eu tenho uma primeira de reconhecimento e uma segunda que são os revisores. A atividade deve ser organizada com 3 semanas de antecedência, para poder também dar tempo de fazer o treinamento. Arrumação física. Agrupar produtos iguais, identificar materiais com seus cartões, deixar corredores livres para movimentação, isolar produtos que não serão inventariados. Deve ser organizado com antecedência. Balanças, escadas, equipamentos de movimentação, tudo que seja necessário para agilizar essa contagem. Cut-off é um mapa com todos os detalhes, com os 3 últimos documentos, antes da contagem, as notas fiscais, notas de entrada, requisição e devolução de materiais. Toda a movimentação daquele material na organização. É importante que não haja, né, movimentação de materiais no período do inventário. Ah, mas se eu fizer essa contagem todos os dias, a organização ela não para. Então, mas aí eu faço a contagem em momentos, em turnos inversos, né, para que eu consiga fazer essa contagem sem parar o funcionamento da organização. Atualização e registro. Todas as entradas e saídas de itens devem estar atualizados. Os documentos de registros de movimentação devem ter identificação antes do inventário. Então, eu coloco lá a identificação. Antes do inventário, eram X produtos. Depois do inventário, ou é X, ou é X mais 1, ou é X menos 1, X menos 10, eu faço essa observação. Todos os itens disponíveis para o inventário devem ser contados no mínimo 2 vezes. Caso haja divergência entre a primeira e a segunda contagem, é necessário uma terceira contagem por outra equipe, diferente daquelas 2 primeiras equipes, ok? Reconciliação e ajuste. Os setores envolvidos devem justificar as diferenças entre o estoque contábil e o inventariado. Então, se houve diferença, dependendo do setor, deve ter esse ajuste, deve ter essa justificativa. O documento Controle das Diferenças de Inventário deve conter o registro das diferenças a mais, a menos e a diferença global. Então, eu vou registrar no documento registros com diferenças a mais, registro com diferenças a menos e a diferença global daqueles produtos. E cada setor deve justificar
essas diferenças. O que aconteceu para que essas diferenças existissem? Então, quais são os motivos que se levam a empresa para fazer o inventário? Monitorar a disponibilidade ou a falta do produto, gerar informação para o processo de compras e descobrir irregularidades. Então, são 3 motivos interessantes para se fazer o inventário, para ter um controle maior do que está sendo movimentado dentro da organização e saber realmente se o que você colocou lá fisicamente, ele consta do sistema e que você está fazendo a apuração adequada desses produtos. Ok? Então, a gente viu um pouquinho sobre inventário físico. Até a próxima aula.